Agora, galerinha, vou trazer para vocês outra teoria do surgimento da vida do nosso planeta, que é a hipótese heterotrófica. Na hipótese heterotrófica, ela foi defendida principalmente pelo cientista que se chama Oparin, e ele defendia o seguinte pensamento, que o primeiro ser vivo na Terra teria surgido lá na Terra primitiva. Observação, a Terra primitiva não era como a Terra que nós temos hoje, né? Primeiro, na atmosfera existiam gases como metano, amônia e vapor de água. Não existia a camada de ozônio, então a gente recebia muita radiação do Sol e as temperaturas eram muito quentes. Então, segundo essa teoria da hipótese heterotrófica, como que teria surgido a vida? Então, nessa Terra primitiva, sob essas condições de muito calor, muitos raios, né, muita radiação do Sol, e nessa mistura de gases na atmosfera de amônia, metano e vapor de água, a quantidade de chuvas por causa do calor seria grande, e com as chuvas haveriam muitos raios, né? Então, na atmosfera, esses gases, por causa dos raios e por causa da radiação solar e do calor, essas substâncias químicas, amônia, metano, entre outros, e o hidrogênio, eles teriam se unido, né? Haveriam reações químicas na atmosfera, e com as chuvas, essas substâncias teriam sido levadas, né? Formando os mares primitivos, e nesses mares primitivos, essas substâncias químicas sofreriam também mais reações e começariam a dar origem aos primeiros, né? As primeiras partículas de aminoácidos, para depois formar proteínas, tá? É ainda o começo de um ser vivo. Não é que amônio, metano, hidrogênio, vapor de água formou um ser vivo, não, tá, galera? Eles primeiro, essas substâncias, por causa do calor, dos raios, por causa da radiação também, porque a gente não tinha camada de ozônio, essas substâncias teriam se organizado, sofrido reações químicas e teriam dado origem aos primeiros compostos orgânicos, aos primeiros aminoácidos. Muito simples. E aí, para defender essa hipótese heterotrófica, esse pesquisador, em 1953, o Stanner Miller, ele faz o seguinte em laboratório, ele recria essa atmosfera primitiva. Ele coloca esses mesmos gases, amônia, metano, hidrogênio, vapor de água, alta temperatura, ele estimula e coloca raios, né, descargas elétricas e radiação dentro de um tubo controlado no laboratório, e ele observa que começa sim a se formar alguns aminoácidos mais simples. Então, esses defensores da hipótese heterotrófica são, vamos dizer assim, a hipótese mais aceita, porque ela já foi testada várias vezes por vários cientistas em laboratório, e todos eles observaram sim que é possível a formação de aminoácidos a partir desses compostos, tá? Aí nós vamos falar também da hipótese, não, deixa eu só terminar. Essa hipótese, gente, a gente esqueceu de falar. Essa hipótese heterotrófica defende então o seguinte, que na atmosfera primitiva, onde tinha calor, descargas elétricas e radiação, os gases, né, disponíveis que estavam na atmosfera, metano, hidrogênio, amônia, vapor de água, acabaram sendo levados pelas chuvas e formaram os mares primitivos, e esses mares primitivos são chamados, né, de uma sopa nutritiva ou caldo nutritivo, porque ali existiam várias substâncias que foram dando origem a aminoácidos, e os aminoácidos foram se organizando até chegar aos coacervatos, né, que são pequenas, então os coacervatos são agrupamentos de proteínas, tá? Numa sopa nutritiva, ainda não é um ser vivo ainda são
o que poderia, né? Por que poderia? Porque ninguém estava lá para fazer uma selfie com o coacervato. Então, o coacervato poderia dar origem aos compostos orgânicos que nós temos hoje. Então, para resumir essa hipótese heterotrófica, vamos dizer o seguinte: a hipótese heterotrófica defende que o primeiro ser vivo ele realizava fermentação. Com a fermentação, ele conseguia obter o seu alimento, né, desses compostos que estavam dissolvidos na água, e depois que esse primeiro ser vivo que fazia fermentação foi se desenvolvendo, né, surgiu por mutação, um ser vivo que conseguia, né, uma célula que conseguia sintetizar clorofila e utilizar a luz, né, solar para produzir a sua comida, e depois, e assim produzindo a sua comida através da fotossíntese, começou a liberar oxigênio para a atmosfera, e com a quantidade de oxigênio disponível, surgiu então um outro organismo que utilizava esse oxigênio na respiração aeróbica, e assim teria surgido o primeiro organismo na Terra. Mas o problema da hipótese heterotrófica é que ela não explica como surgiu, né, o DNA, o nosso código genético. Galerinha, eu vou falar para vocês sobre a hipótese autotrófica. É o contrário da heterotrófica, né? Se na heterotrófica o primeiro organismo que surgiu, o primeiro ser vivo na Terra, não produzia seu próprio alimento e precisava adquirir seu alimento do meio, a mesmo que fosse de substâncias inorgânicas, os defensores da hipótese autotrófica defendem o seguinte: que o primeiro ser vivo ele realizava a quimiossíntese, que é um processo no qual os seres eles produzem o seu próprio alimento e depois teriam surgido os organismos autotróficos. Não, perdão, os heterotróficos. O problema da hipótese autotrófica é que o sistema dos organismos autotróficos, como de plantas, né, nós temos hoje, e cianobactérias, é muito complexo, entendeu? O natural, né, o que a gente espera é que o primeiro ser vivo que surgiu na face da Terra, ele sim tenha sido um organismo muito simples. Então, para ser um organismo simples, ele teria que realizar a nutrição heterotrófica, que é quando ele pegaria o que estiver disponível no ambiente para produzir o alimento. Mas, há pouco tempo, alguns cientistas descobriram em fendas, termais submarinas, lá no fundo do mar, algumas bactérias que eram quimioautotróficas. E aí elas utilizavam a energia das reações dos compostos inorgânicos e produziam o seu alimento. Então, essa hipótese autotrófica também tem seus defensores. E aí fica uma questão muito complicada. Cada cientista vai defender a sua teoria. Então, só para a gente fechar, teoria heterotrófica: o primeiro ser vivo era um organismo heterotrófico e retirava o seu alimento do meio através, né, da fermentação. E hipótese autotrófica, em que o primeiro ser vivo realizava fotossíntese ou quimiossíntese e obtinha o seu alimento sozinho, ele produzia o seu próprio alimento. Um beijo para todos e até a próxima aula. Dúvidas, só deixar aqui no comentário com a tia.